Olá, tudo bem? Eu sou Thaís e esse é o Tarol. E hoje a gente vai ver as previsões para o mês de junho, tá? Então vou pedir para você se conectar aqui com uma dessas duas opções. A gente tem a torre e a gente tem o gato. Vou pedir desculpas caso a câmera esteja mexendo um pouco. Vou pedir para você, né, se concentrar em uma dessas opções aqui, que a gente vai começar a tirar com esse deck. Esses outros dois aqui são oráculos, beleza? Então vamos lá, enquanto isso vai se conectando. Vá se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like a título de gratidão por esse momento, por essa leitura, que com certeza vai ter alguma coisa aí para você, tá? Vamos começar então com a torre em primeiro lugar. Deixar ela assim, né? Vamos lá. Tarô, previsões para junho, o que que tem aí para falar pra gente sobre a nossa vida, né? Amor, trabalho. Vamos ver o que que tem aí. Dinheiro, né? 5 de paus. Ai de copas. 7 de copas. A carta da morte. Eu vejo uma finalização de dúvidas acerca, seja de um projeto seu, seja até de algo que você quer iniciar, não necessariamente um projeto, mas uma relação. Às vezes, você tá numa situação em que há concorrência, tá? Não necessariamente, como eu falei, aqui pode ser, você vai precisar adaptar, né? Se é o caso de vida amorosa, se é o caso de vida profissional, dinheiro, né? Ou então até algum viés espiritual, de repente, mas o que eu vejo é que se você tinha algum tipo de concorrência, se você tinha algum tumulto na sua vida, se tinha algo que estava embarreirando, e isso te deixava num viés muito ilusório, assim, questionando coisas que só tem na sua cabeça, na real, e não estão acontecendo do lado de fora, eu vejo isso finalizando, né? Se rompendo, não necessariamente, nesse movimento de finalização, tá? Eu não tô falando de término de relação aqui, tá? Só pra deixar bem claro. Mas é mais essas dúvidas. Eu vejo dúvidas sendo dissipadas, talvez porque você tá enxergando agora um viés mais amoroso nisso tudo, tá? Mais uma vez, isso pode ter a ver com relacionamento, pode ter a ver, independentemente se você tá casado, se tá solteiro, se tem alguém, se não tem, não importa, tá? O 5 de paus, ele me traz muito essa sensação de, de conflito, de pequenas coisas, sabe? E que às vezes, né, pode atrapalhar algum projeto seu, pode atrapalhar o início de uma vida amorosa, pode atrapalhar até questões financeiras também. E vem questionamentos infundados, tá? Eu vejo você caindo na real aí, parando de contar a história para sua própria cabeça. Rainha de ouros, 4 de espadas. Para muitas aqui, vejo até descanso, né? Para que algo venha com mais velocidade depois, tá? Se você tá numa rotina muito atribulada, de coisas de casa, eu vejo que é um momento, às vezes, né? Pelo menos aí para junho, você dando uma acalmada, tá? Vejo você se recuperando, vejo você descansando, ou eu vejo você meio que tipo, cara, eu já fiz o que eu pude fazer, e agora tem que esperar, de repente, uma outra pessoa tomar iniciativa, tomar partido. Só que eu vejo que você vai precisar, de repente, se recompor para meter velocidade nisso aí em outro momento, tá? Não conta muito com as outras pessoas, mas conta mais com você e faça desse descanso algo revigorante, algo que supra suas energias, algo que você consiga se restabelecer para que você tome velocidade depois, tá? Aqui muito forte também para comunicação, mensagem. Então, em junho, pode ser que você, se estava esperando aqui uma mensagem de alguém, já estava até, tipo, deixando para lá, né? Eu vejo que tem mensagem chegando, tem comunicação chegando logo no início do mês de junho. Se tem algo chegando para você, você vai precisar se recuperar, tá? Eu não sei há quanto tempo você tá lutando por algo,
querendo que algo aconteça, eu sei que algo vai chegar para trazer uma certa paradez. É meio estranho isso, mas é como se isso fosse fazer você ter que descansar. Você vai receber algo para que você possa descansar, entende? Talvez você estivesse fazendo muitas coisas. Também vejo proteção espiritual, tá? 8 de paus vem falando muito desse viés espiritual. E cuidado para não ficar falando as coisas da sua cabeça para outras pessoas, tá? Porque tem coisas, às vezes você está inventando, ou você está numa situação em que você está enxergando o seu lado e você está criando várias coisas. Não, certeza que a pessoa falou isso porque ela quis dizer aquilo outro, que não sei o que ela lá, e você acaba falando isso para outras pessoas, aqui pede para você brecar isso, tá? Porque o que quer que esteja saindo da sua boca não está condizente com o que a pessoa está falando ou o que a pessoa está fazendo, mas sim com coisas que você cria, né? Tipo, porque você está enxergando só o seu lado da situação. E só você que está enxergando. As outras pessoas não estão nem lembrando de você. O mago, o hierofante, mais carta de comunicação. Mais carta de comunicação aqui. Eu vejo você tomando iniciativa, né? A carta do mago vem falando da iniciativa também. Em começar, de repente, em junho, não sei se é porque é meio do ano e tal, de você procurar algum estudo. Não sei se você quer fazer uma pós, não sei se você quer fazer algum artigo, redigir, né? Algum artigo, ou então dar início a algum estudo religioso, né? De repente você vai para alguma instituição específica, ou às vezes você é da área da docência, você de repente quer começar a ir a lecionar em alguma faculdade, em alguma escola, né? Não necessariamente religioso aqui, né? Mas um viés mesmo acadêmico. Para quem quer empreender também, está muito forte vendas, né? E coisas relacionadas à religião também, né? Aqui fala para você ter um pouco mais de cuidado com a tua comunicação, tá? Também. Para você saber se portar em ambientes que são mais, mais chatos, assim, sabe? Tipo, se você tá num ambiente em que as pessoas falam de determinada forma, cuidado com o teu linguajar, tá? Tenta buscar aí uma forma de se comunicar coerente com o meio onde você está inserido, tá? Para você não ficar destoando muito. Se você tem dúvidas aí acerca de alguma capacidade sua, aqui basta você estudar, tá? Você tem tudo o que você precisa nas mãos para você fazer o que você precisa fazer. Só que o que eu vejo é que você precisa aprimorar, você precisa estudar, tá? Muito forte aqui também para quem quer prestar algum tipo de prova, de concurso, certificação, vestibular, exames no geral, tá? Até processos seletivos internos. Aqui pede para você estudar, não vai simplesmente se jogando, não, tá? Embora você tenha algum conhecimento, é um conhecimento muito principiante, muito, sabe? Pequeno, às vezes. Você precisa lapidar um pouco mais, né? Trazer um pouco mais de rebuscamento na sua forma de falar. Isso tudo no mês de junho. Vamos aqui mais previsões aqui para junho. Previsões para junho. 5 de espadas. A carta do rei de espadas. Alguém aí no mês de junho pode te alfinetar, tá? Pode te alfinetar. Pode pegar pesado com você. Ou você pegar pesado com essa pessoa, mas tu vai levar na cara também, entendeu? Então toma um pouco de cuidado aí também nessa forma de se portar, tá? Lembrando que o 5 de espadas traz muito esse viés de, de insulto, né? Então cuidado aí para você, tem que ter muito cuidado com quem você vai falar, principalmente com um homem, porque essa pessoa tem resposta na ponta da língua para te dar. Então se você vai reclamar com alguém por conta de terceiros, essa pessoa vai te dar uma catracada também, tá?
E aqui também, para alguns, pode ser peitar alguém, né? Pode ser peitar mesmo alguém. Mas cuidado para suas emoções não ficarem muito afloradas, né? Às vezes você vai fazer isso num contexto de TPM, num contexto de irritação, de questões hormonais envolvidas. Então, eu peço para você ter um pouco de cautela, tá? Que é para você não magoar ninguém. Também, né? Pode ser que você esteja envolvido aí com alguém da área de saúde, da área jurídica, da área médica, no geral, né? Na área de contas, números, análises, dinheiro no geral também, mas mais no sentido de estratégia e planejamento. Às vezes essa pessoa está muito sangue no olho com algum projeto que ela tenha, tá? E ela vai ficar mais focada nela. E aí você vai sentir que há uma certa disparidade aí entre o que você deseja, o que você decide para você e o que essa pessoa tem para te entregar em junho. Porque eu acho que essa pessoa aqui, ela tá mais focada nela, né? E tá tudo bem, não é sobre você entende que não é sobre você? Só cuidado só pra não ficar com as emoções à flor da pele. Tem ninguém mais aqui. Então não é sobre você também, tá? Não é sobre você. Nem tudo é sobre você. E ninguém tá nem aí pra você, lembra disso. É meio ridículo isso, né? Falar, mas às vezes a gente tá com um triplex na cabeça por causa de uma situação, por causa de alguém. E aí, tipo, a pessoa em si mesmo, com a qual você. Por quem você tá elocubrando, ela não sabe nem da sua existência. Aqui a gente tem para você acreditar na magia. E aqui fala para você soltar o controle, né? Então aqui já é um convite para você. Dentro do possível, solte o controle até para você enxergar a magia da vida e acreditar nisso tudo, tá? Soltar o controle é deixar a vida acontecer do jeito que ela deve acontecer, né? Sem ficar tentando inferir nada, sem ficar tentando questionar demais. Não, a gente não tá falando de passividade, não. A gente tá falando de, de viver despretensiosamente mesmo, sabe? Da gente ser a gente e de acreditar que a vida simplesmente retribui de acordo com a nossa vibração, tá? Só que você precisa acreditar no milagre, você precisa acreditar na vida, você precisa acreditar na magia da vida. E aqui, sobre vida amorosa, né? É como se você tá aí com alguém na cabeça que já fez parte da sua vida. Pode ser que você já tenha conhecido essa pessoa em outro momento, tá? Às vezes tem uma conexão, né, muito profunda com alguém, se questiona ou acha que a conexão de vocês pode ser muito profunda de outras vidas, às vezes é uma resposta aí para você, dizendo que possivelmente é, tá? Vocês se conheceram aí muito possivelmente antes dessa vida, beleza? Foram, né, fatos meio. Eu tento fazer uma tiragem bem bonitinha, gente, mas sai do jeito que sai. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal e vamos para a segunda opção. Segunda opção, vamos ver aqui sobre amor, sobre trabalho, sobre o que quiser o que aparecer aqui na verdade, né? Gente, aqui meus gatos vivem passando por aqui. Previsões aí para junho, tá? Para o mês de junho, para você. Lembrando que é uma tiragem coletiva, nem tudo vai ressoar. Pega o que é seu, tá? Já peço a você deixar seu like, se inscrever aqui no canal a título de gratidão por essa tiragem, porque tem alguma mensagem para você com toda certeza, senão você não estaria aqui agora. Vamos ver aqui previsões para junho? Previsões para junho. Estão vendo que eu embaralhei, né? A gente já abre aqui com 4 de espadas, essa carta também caiu na tiragem anterior. Quatro de espadas, cavaleiro de espadas, página de copas, página de espadas. Aqui, num contexto mais amplo, assim, porque pode estar relacionada a trabalho, estudo, a sua vida pessoal, ou algo que você está esperando de alguém, tá? Aqui, se você tá na inércia,
tá? Se você tá na inércia, pede para você ter um pouco mais de atitude, tá? Para você ir atrás das coisas que te trazem, das coisas que você quer mesmo para você, sabe? Aqui pode ter algum tipo de mensagem chegando, né? Os páginas vêm falando de comunicação, vêm falando de mensagem. Às vezes aqui você pode estar num contexto de até de crianças, né? Uma criança que você está envolvida, um animal de estimação, né? Que pode, de repente, você pode receber uma notícia de alguém acerca disso, né? Mas aqui, muito forte, a gente já abrindo com um 4 de espadas, você precisando acordar para a vida, mulher. Tipo isso, né? E ir atrás daquilo que você quer, mas buscar conhecimento, buscar saber, sabe? O Página de Espadas traz muito esse viés da curiosidade também. Então, aqui pede para você ir atrás daquilo que você precisa para resolver uma situação ou para começar um negócio novo, um projeto novo, tá? Mas é algo que não precisa ser tão violento, agressivo, sabe? Você pode primeiro sondar, você pode primeiro comer pelas beiradas, você pode dar uma fiscalizada, uma stalkeada de repente, né? Nessa situação, nessa pessoa, nesse contexto, nesse trabalho, nessa vaga, tá? Procurar conversar com as pessoas que estão envolvidas nesse processo, tá? Aqui pode ser que você receba uma mensagem de alguém, tá? Te convidando de repente para fazer alguma coisa, talvez alguém até que você esteja meio com raiva, tá? Às vezes você pode estar esperando aí a atitude de alguém e no mês de junho essa pessoa resolve aparecer, mas já aparece daquele jeito, sabe? Ou brava, ou arrogante, ou falando pelos cotovelos, né? Aqui pode ser também de você se recuperando de alguma questão respiratória em junho, tá? Tá pedindo para você dar uma pausa, né? Para você se recuperar também. Garganta, enxaquecas, tosses, tá? E buscar ter um pouco mais de paz no coração. A gente também tem aqui um contexto de pessoas chatas, né? Que podem te procurar. Você sendo provocado de repente por alguém, ou provocando alguém, do ponto de vista de briga, tá? Pode ter fofoca envolvida? Pode ter fofoca envolvida, tá? Mas são pessoas que querem atenção. Então, se você tá nesse viés de carência, toma um pouco de cuidado, tá? Você não precisa disso. Tenha um pouco mais de amor próprio, tá? Para alguns aqui pode ter convite, tá? Pode ter. Mas eu vejo mais esse viés mesmo de até de carência mesmo, sabe? E às vezes você é meio irritado com isso, sabe? Quando tem gente que é muito carente demais que você não aguenta. Não sei explicar. Não sei se você tá entendendo. Não sei se é pra você também, né? Desculpa se fica parecendo que eu fico pausando demais, mas meus gatos têm horas que tumultuam tanto que eu tenho que dar uma, uma pausa. Deixa eu ver, tá até gravando aqui. Vamos lá, junho, né? A gente tá falando de junho. Previsões. Dom, por favor. Junho, previsões aí. 4 de copas. 4 de copas, a torre. 7 de copas. Então a gente já vê aqui até, ó, silêncios sendo rompidos, ou você, né, rompendo algum silêncio com alguém. Às vezes você tá entediado, tá de saco cheio, tá esperando um contato de alguém, né? E de repente acontece até, né, um contato, né, que a gente viu que tem comunicação aqui, tem mensagem. Só que a torre vai muito naquele viés da gente, ou de acontecer uma situação externa que faz com que essa situação anterior pare de acontecer, né? Então, se você tá entediado, se você tá chateado, se você tá emborrado aí com alguém, se você tá
nem querendo comunicação com alguém, tá de bico, sabe? Ou tá tipo, pô, a minha vida tá pacata, sabe? Tá entediante. Eu vejo que pode acontecer alguma coisa. Só que é como se fosse para te acordar, sabe? Como se fosse para te acordar. E isso, de alguma forma, te movimentar. Né? Então, qualquer comunicação que venha a partir de uma quebra de silêncio, é... Não. A partir de uma quebra de silêncio, pode gerar dúvidas, tá? Pode gerar dúvidas aí. Pode gerar algum tipo de ilusão mesmo, sabe? Sai daí, caramba, gente. O nível aqui, quando eu começo a jogar carta, é do tipo gato subir em cima do monitor, derrubar teclado, derrubar tudo. Então, por isso que às vezes eu fico meio apreensiva aqui. Eu tenho um gato que é meio filhote aqui ainda. Então, acabo tendo que passar por esse tipo de situação. Mas, vamos lá. Então, às vezes a leitura fica um pouco truncada, assim, porque eu estou sendo interrompida com alguma frequência. Vamos lá. Então, basicamente é isso, tá? O Sete de Copas traz esse viés até de questionamento, sabe? Se você vai receber uma mensagem, se você vai receber um convite, de repente, às vezes a gente pode estar falando de convite, né? O Página de Copas também tem esse viés do convite. Então, você pode, de repente, receber um convite e ficar nessa situação, cara, vou, não vou, faço, não faço. A pessoa ficou um tempão sem falar e agora vem toda cheia de mimimi, vem toda, né, fingindo que não aconteceu nada. O que ela quer, né? Por que ela faz isso? Então tem esse viés aí também, essa situação, ou essa condição, tá? Em junho. Tô vendo tédio, né? 4 de espadas, 4 de copas. Ó, 10 de paus. Pessoas muito cansadas. Aqui tá pedindo para você pedir ajuda, tá? Então no mês de junho aí, você pode se sentir sobrecarregado com alguma situação. E aqui pede para você pedir ajuda de terceiros, tá? Tem pessoas aí que vão aparecer no seu contexto querendo, inclusive, te ajudar. E você vai precisar pedir também, né? Não tem como o tempo inteiro a gente querer que as pessoas entendam o que a gente tem na nossa mente, né? As dores que a gente carrega, as dores que a gente sente, os fardos no geral, nossos pés cansados, né? Então é importante que você aprenda a pedir ajuda. Às vezes é até isso, sabe? Essa questão da torre, né? Às vezes você fica aí, ninguém me ajuda, ninguém olha pra mim, eu tô aqui fazendo tudo, tô numa situação assim, assim, assado, ninguém vem perguntar se eu tô bem, se eu não tô. Vá você perguntar, vá você falar com alguém, tá? Vá você atrás de ajuda, tá? Aqui tá falando que vem gente querendo te ajudar a tirar essa sobrecarga de cima de você. E você precisa aceitar essa ajuda, não é não? A Imperatriz, 5 de ouros. Vejo alguém aqui passando por um momento de carência, um momento de sofrimento. Aí, né? Em junho, eu vejo alguém perdendo um pouco do trono, sabe? Pode ser perda mesmo, uma perda financeira, ou você gastando dinheiro além do que você precisa para manter apenas um status, sabe? E aqui já fica até de conselho para você, né? Para você não se entregar. Seja o que quer que esteja acontecendo contigo aí, o que é que vem acontecer em junho, né? Às vezes você tá numa situação de, de insegurança mesmo, sabe? De insegurança pessoal, né? Então, tenta manter sua pose aí, mas não no sentido de se manter em status, entende? Com roupas de marca, com. Ai, tô sempre no salão com minhas unhas em gel. E, tipo, você tá aí deteriorando teu patrimônio com várias coisas supérfluas. Não que a gente não possa se arrumar, mas a gente tem que zelar também pelo nosso lado financeiro, né? Pelas nossas contas. Às vezes alguém pode perder uma pessoa, uma figura materna, tá? Aí no mês de junho, perda mesmo, algum falecimento, algo do gênero, tá? Ou uma situação que você ostentava e que agora não vai dar mais.
Mês de junho. Dores físicas aqui também, tá? Em junho, então procura ajuda. Procura ajuda. Não acha que você vai dar conta de tudo, porque se tem dor, precisa de médico, tá? Dor física mesmo, tô falando de corpo físico. E se tá faltando grana, e se tá faltando dinheiro, pode ser que alguma figura feminina possa vir te ajudar. Mas você precisa aprender a pedir. Aqui tá falando que as bênçãos estão sendo mostradas na sua vida, né? Estão presentes na sua vida, né? E você precisa só enxergar. A gente vê aqui as bênçãos do arco-íris, né? Pode ser aí que no mês de junho apareça algum arco-íris. Que lindo. Tipo, ok, e daí? Mas pode ser uma confirmação para alguém, né? Às vezes alguém tem uma conexão muito forte com arco-íris. Pode aparecer para confirmar alguma situação, alguma questão, alguma mentalidade sua, alguma consciência, tá? E tem aqui na neve. É como se tudo tivesse navegando, como se as coisas estivessem, é como pedindo de repente para você seguir o fluxo, né? Falando no fluxo, pede para você navegar. As coisas estão acontecendo da melhor forma para você, né? E às vezes você precisa acreditar nessas bênçãos da vida, porque elas estão presentes o tempo inteiro. Não é só porque de repente está passando por uma situação difícil, uma situação complicada, que a sua vida está acabada. Não. Aqui vem só dizendo para você olhar as bênçãos que tem na sua vida, deixar o fluxo da vida fluir, para que você consiga enxergar que tudo tem o tempo certo, a hora certa, sabe? E que às vezes esse momento que você está passando é um momento disso mesmo, para você se recompor. É um momento para você até passar a acreditar mais em você. Olha, eu vou deixar, mas eu vou tirar outra, tá? E tá falando da mesma mensagem anterior. Pode ser que tenha alguma mensagem para você no vídeo anterior, falando, né, de relação passada, uma relação de vidas passadas, né? Então pode ser que se você está aí vibrando em alguma condição de amor, relacionamento, afastamento, etc., e você sente que tem alguma conexão e sente que é de vidas passadas, muito possivelmente é. E a maioria é, né, gente? A gente não tá aqui de primeira viagem, não. Mas tem decepções. Então, às vezes, você tá decepcionado com alguém, né, tá de máscara até, né? Que é uma pessoa mascarada, uma pessoa falsa, uma pessoa dentro dessa situação, dentro dessa relação, né? A gente pode estar falando de vida amorosa, mas pode estar falando de amizades aqui também. E dentro dessa situação você pode estar decepcionado com alguém, mas que na verdade tá te mostrando uma as máscaras, você tá decepcionado porque essa pessoa na verdade tinha máscaras e você acreditava nela, né? Ou pode ser você aqui, né? Também, não é sempre o outro, né? Às vezes é a gente que precisa tirar um pouco as máscaras pra gente interagir mais com a sociedade, né? A gente coloca às vezes várias caras na nossa própria cara pra gente poder viver. E a gente deixa de ser a gente mesmo, né? A gente acaba sendo falso com a gente, né? A gente, basicamente é isso. Espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, dê um like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.